O ano de 1945 foi um marco histórico decisivo, caracterizado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, a queda do nazismo, o início da era nuclear e a criação da ONU. A Alemanha rendeu-se em maio, seguida pela rendição do Japão em setembro após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Foi um período de intensa reconfiguração geopolítica e início da Guerra Fria. Principais acontecimentos de 1945. 1. Fim da Segunda Guerra Mundial, Europa. Em 8 de maio, a Alemanha nazista rendeu-se incondicionalmente aos aliados, encerrando os combates no teatro europeu. Dia da vitória na Europa. V-Day. 2. Fim da Segunda Guerra Mundial, Pacífico. Após o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima, 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto, pelos EUA, o Japão anunciou sua rendição em 15 de agosto, assinada oficialmente em 2 de setembro. 3. Conferências de paz. Conferência de Yalta, fevereiro. Churchill, Roosevelt e Stalin planejaram o final da guerra e a divisão da Alemanha. Conferência de Potsdam, julho, agosto, definiu os termos da rendição japonesa e ocupação da Alemanha. 1. Criação da ONU. A foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, com o objetivo de promover a paz e a cooperação internacional. 2. Libertação de campos de concentração. Tropas soviéticas libertaram Auschwitz em 27 de janeiro, revelando os horrores do Holocausto. 3. Morte de Hitler. Em 30 de abril, Adolf Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim. 4. Início da Era Atômica. O projeto Manhattan culminou no primeiro teste nuclear, Trinity, e subsequente uso de bombas atômicas em combate. 5. Julgamentos de Nuremberg. Iniciados após a guerra para julgar líderes nazistas por crimes contra a humanidade. 6. No Brasil. Fim da ditadura do Estado Novo com a deposição de Getúlio Vargas em outubro, iniciando a redemocratização, e o retorno da Força Expedicionária Brasileira, FAB, após atuar na Itália. Este ano marcou o declínio das potências europeias e a ascensão de EUA e URSS como superpotências. Gostaria que eu detalhasse algum desses eventos, como as conferências de paz, o impacto das bombas atômicas ou a atuação do Brasil na guerra. Luiz Inácio Lula da Silva, 1945, conhecido como Lula, é um político e metalúrgico brasileiro, fundador do PT e 39º presidente do Brasil, 2023 presente, com mandatos anteriores entre 2003 a 2010. Nascido em Pernambuco, destacou-se como líder sindical no ABC Paulista durante a ditadura militar e redefiniu a política social brasileira com programas como o Bolsa Família. Aqui estão os principais pontos da sua biografia. 1. Origens e início. Nascido em Caetés, P. Em 27 de outubro de 1945, mudou-se para São Paulo com a família aos 7 anos, fugindo da pobreza. Trabalhou como engraxate e tornou-se torneiro mecânico. 2. Sindicalismo. Projetou-se como líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo nos anos 70, liderando greves históricas contra a ditadura militar. 3. Fundação do PT. Em 1980, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT. 4. Trajetória eleitoral e presidência. Candidato à presidência em 1989, 1994 e 1998.
Primeiro e segundo mandato, 2003 a 2010, eleito presidente em 2002 e reeleito em 2006. Focou em programas de combate à fome, valorização do salário mínimo e estabilidade econômica. 1. Prisão e retorno. Em 2018, foi preso no contexto da Operação Lava Jato, ficando detido por 580 dias. Em 2021, teve suas condenações anuladas pelo STF. 2. Terceiro mandato, 2023, eleito presidente novamente em 2022, retornando ao poder em 2023. Lula é reconhecido como uma das figuras mais influentes e polarizadoras da história política brasileira, com trajetória focada na trajetória de superação, liderança e influência, com destaque para a página da Wikipédia sobre Lula. Viu aí? Em 1945 nós foi um ano de libertação e de coisas, de mudanças. Fim da Segunda Guerra Mundial, estava arrasando a Europa. Bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki. Criação da ONU. E nesse contexto aí, nessa lista de acontecimentos, aparece Luiz Inácio da Silva. Ele nasceu em Caetés, Pernambuco, 27 de outubro de 1945. Daí em diante, poderia ser uma história linda, de um menino pobre, que foi engraxate, trabalhou na metalúrgica, entendeu? São Bernardo do Campo, nos anos 70. E uma história de vitória. Uma vitória, e realmente foi até que ponto? Até que o comunismo entrou, através, acho que, do irmão dele, aqui não fala. A Wikipédia, tinha uma Wikipédia que fazia melhor a coisa. Eles eram lá do Nordeste e tal, muita necessidade. E ele fez o Senai, em Santos, se eu não me engano, tá? O Senai que eu conheço. E fez de torneiro mecânico. Então foi engraxate, torneiro mecânico, sabe? É legal. De repente o dedo dele desaparece e ele aposenta e ele já começou a se projetar nos sindicatos, entendeu? O líder do sindicato e tal. E aí teve aquele negócio com a ditadura militar. Tem uma frase do Figueiredo que ele fala: olha, eu vou legalizar esse partido PT, esse sindicato, mas vocês vão ver o que eles vão fazer. Eles vão se instalar no governo e depois vão eles vão ganhar o governo e depois vão instalar o comunismo. E isso aconteceu. De forma que hoje nós estamos num país governado por um comunista. E o Brasil não é, por excelência, comunista. Pode ver na história. Fato, ele fala que é outra coisa, ele dá um nome bonito, socialista, social. Ele é comunista, assim como todos os deputados que apoiam aquela corja, aqueles governadores lá da Bahia que deixam a cidade em desgraça. E ele foi preso em 2018 e ficou 580 dias lá na subintendência de Curitiba. E várias instâncias, vários juízes condenaram ele. Então, de repente, um juiz, que é o que agora é do Supremo, você entende como a coisa muda? Ele, com uma canetada, ele descondenou. Quer dizer, não é que ele absolveu, ele descondenou. Houve um erro de cálculo lá de local, de CPF, de qualquer coisa assim. Pronto. É como se liberar um bandido, um serial killer, porque o nome foi trocado. O nome dele é escrito com H e W e fizeram coisa. Então ele está liberado. Mesma coisa. De forma que a história que poderia ser bonita, para o Brasil está sendo trágica. O que acontece com o Lula é assim: ele é pobre como é que se diz, nascimento, vamos dizer assim, nasceu numa família pobre, ele fala como pobre, ele parece até que age como pobre. Uma picanhazinha, um brasileiro não gosta de uma cervejinha, é o que o pobre gosta de ouvir. Outra coisa que o pobre gosta de ouvir, eu digo pobre, né?
Porque tem ricos também que falam negócio de futebol. Falou em futebol, todo mundo fica encantado. Não, o meu Palmeiras, o meu Corinthians, meu Timão. Isso aí parece que deixa todo mundo lindo. O bandido fica a mesma coisa que o mocinho fica... E não é. O Brasil passa por necessidades incríveis. Por que passa por necessidades incríveis? Porque é um país gigantesco, com 8.511.000 quilômetros quadrados, tá? Com 5 regiões, 26 estados, 1 Distrito Federal. Tá? Caberia no Brasil 32 países aí da Europa tranquilo, sobrando bastante espaço ainda. E um país rico em minério, em terra fértil para plantar, em tudo. Em tudo, gente. Pesca. Não dá, eu ia alongar muito o vídeo. O Brasil é rico, ele se autossustenta. Aí o que acontece? Essa riqueza não vai para o pobre. Não volta para o pobre, não faz bumerangue para o pobre. Vai para quem? Para o governo do Lula, para aquela corja que está lá em cima. Vê quanto cada um recebe. O salário é de quase 40 mil reais. Quanto você recebe mesmo? 1.500? Quantos tempo você precisa para ter esse dinheiro, quando eles recebem um mês? Isso a gente está falando porque está escrito aqui no Google, mas não pense que é só isso. Muitos deles envolvidos, inclusive do STF, do Supremo Tribunal, juízes que deveriam julgar, que podia pensar na justiça e julgar, assim, não precisa pensar no povo não, só julga o certo e o correto. Então nós estamos num problema sério. Então aquele pobre lá de Pernambuco, de Caetés, que nasceu em outubro de 1945, metalúrgico, que foi sapateiro, que foi um pobre... Foi. Então ele se tornou presidente de uma nação, então agora ele vai cuidar do povo dele, ele vai fazer um I'll be back, entendeu? Vocês não esperavam, I'll be back, eu vou voltar, vou cuidar do meu povo, essas pessoas que sofrem hoje como eu sou, esquece. O Nordeste é os estados do Nordeste, o Nordeste é o estado mais pobre, onde tem mais desgraça, mais bandidagem, Nordeste. Nós temos uma população carcerária de 900 mil presos. Cada um gastando em média aí 2 mil reais. E aqueles que são de segurança máxima, 40 mil reais. De onde vem esse dinheiro? Se eles estão lá, não trabalham, não produzem. Entendeu? De onde vem? Do Lula? O Lula produz? Não. É o salário dele que sai de 40 mil todo mês? E dos juízes? Não. Vem da gente, do povo. O povo brasileiro paga isso nos impostos, em tudo. São 200 milhões de brasileiros. Mais ou menos, para arredondar. Vou falar um número arredondado, né, gente? 200 milhões. Para você ter uma noção, a China é o país com 1,5 bilhão. E a Índia supera a China. Um pouco mais, mas supera. 1,5 bilhão de pessoas. Nós temos aqui 200 milhões de pessoas. Tira aí um pouquinho de cada um deles, vê quanto é que dá no final. Que seja 50 centavos. Tá? Então, esse pessoal que está lá no governo agora... Luiz Inácio olha Lula aí, da Silva, vamos lá de novo. 1945, conhecido como Lula, é um político e metalúrgico brasileiro, fundador do PT e 39º presidente do Brasil, 2023 presente, com mandatos anteriores... Ele tentou uma vez, não conseguiu, perdeu com o Fernando Henrique, que é comunista também, tá? O Brasil ficou, depois da ditadura militar, o Brasil praticamente viveu no comunismo. O Brasil, você fala assim, o povo brasileiro não é comunista, mas quem está no governo parece ser comunista. Nos 12 presidentes da República Velha, a maioria era advogado. Tá? Quando vem ali o Estado Novo, o Getúlio Vargas, que é a era Getúlio Vargas, que teve a Constituição de 1934, entendeu? E também foi lá naquele período, ainda tinha um pessoalzinho que também era do lado de lá. Você teve foto aí, Jânio Quadros condecorando Che Guevara, um assassino Creed, um assassino cruel, sabe? Um assassino frio, tudo pela cor, matava criança, jovem, adolescente, o que tiver na cabeça dele, mirava na cabeça e dava um tiro. O próprio Fidel Castro, e Lula é fã desse pessoal.
Mas ele não é comunista. Olha, gente, é difícil, hein? Você vai acreditar em historinha? Pois é. Aí, quando o governo militar chegou em 1964, tá? Lula já era um jovem, né? 1964, me sai João Goulart, lá da presidência interina, bem dizer, porque Gênio deixou o governo, não deu nem um ano. Aí fica João Goulart. E o Brasil já estava se afundando, querendo ser comunista, querendo ser uma Cuba. Então entra os militares da época que hoje agora, ó, tudo assim. Então, aí foi até 1985. De lá para cá, Lula foi o que mais se elegeu. E não acabou com a pobreza que ele falou que ia acabar. Cadê os assistência social, de projetos de social, para tirar o povo da Bolsa Família, R$600? Vai tirar o povo da miséria? Fiz a pergunta para o Google, se uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela recebe Bolsa Família? Não. Se o nível de pessoas aí, a quantidade for, não dá. Aí eles fazem uma matemática que você vê que se uma pessoa está ganhando R$1.500, R$2.000, não vai receber aquilo. Portanto, não entra. Não, pode sim, desde que ele tenha 5 olhos e que nenhum. Aí fica difícil. Aí o cara não vai receber. Vamos ouvir mais um pouquinho o Iá? É a minha secretária, Iara. Entre 2003 a 2010. Nascido em Pernambuco, destacou-se como líder sindical no ABC Paulista durante a ditadura militar e redefiniu a política social brasileira com programas como o Bolsa Família. Aqui estão os principais pontos da sua biografia. 1. O Bolsa Família não acabou com a miséria, ele manteve a miséria. Tá? Uma pessoa está no hospital, respirando, batimento cardíaco, cérebro funcionando, tudo funcionando, não quer dizer que ela está sarada, curada totalmente. E já pode dar uns 5, não, está mantendo vivo. É assim que o povo no Nordeste está. E adivinha, esse aí é um campo de concentração, onde o povo vive na miséria, depende daquela ração de R$650, e tem um débito, quando chega as eleições, adivinha quem tem que votar? Naquele que criou o Bolsa Família. Não seria melhor Bolsa Miséria? Bolsa Destruição? O que o povo precisa é de trabalho. Tá? Trabalhar, ganhar o seu salário digno, que não é, 1.500 não é. E eu pergunto o salário dele. Manda ele viver com esse salário. Vê se aquele menino lá de Pernambuco veio e está pensando no povo. Tá? Vamos ver se ele está pensando no povo, nas crianças, tá nada. Ele usa o povo para ficar rico. Vamos ver mais. Origens e início. Nascido em Caetés, P. Em 27 de outubro de 1945, mudou-se para São Paulo com a família aos 7 anos, fugindo da pobreza. Trabalhou como engraxate e tornou-se torneiro mecânico. 2. Sindicalismo. Projetou-se como líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo nos anos 70, liderando greves históricas contra a ditadura militar. 3. Fundação do PT. Em 1980, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT. 4. Trajetória eleitoral e presidência. Candidato à presidência em 1989, 1994 e 1998. Primeiro e segundo mandato, 2003 a 2010, eleito presidente em 2002 e reeleito em 2006. Focou em programas de combate à fome, valorização do salário mínimo e estabilidade econômica. 1. Prisão e retorno. Em 2018, foi preso no contexto da Operação Lava Jato, ficando detido por 580 dias. Em 2021, teve suas condenações anuladas pelo STF. 2. Terceiro mandato, 2023, eleito presidente novamente em 2022, retornando ao poder em 2023.
Lula é reconhecido como uma das figuras mais influentes e polarizadoras da história política brasileira, com trajetória focada na trajetória de superação, liderança e influência, com destaque para a página da Wikipédia sobre Lula. Com base nos dados mais recentes de março e abril de 2026, o programa Bolsa Família atende cerca de 18,7 a 18,8 milhões de famílias em todo o Brasil. 1. Março 2026. O governo federal informou que o programa atingiu 18,73 milhões de famílias, com um aporte financeiro de 1,56 bilhão de reais. 2. Fevereiro 2026. O número era de 18,84 milhões de beneficiários. E 3. Abril 2026. Os pagamentos continuam sendo realizados para NIS de final 5 e seguintes. Embora o número de famílias beneficiadas tenha se estabilizado próximo a 18-19 milhões em 2026, o programa passou por uma redução em comparação aos meses anteriores de 2025. Veja, se tem 18 milhões, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, e ainda tem 18 milhões de famílias recebendo Bolsa Família, ou Bolsa Miséria, é sinal que a fome não foi eliminada, é sinal que... Agora, se você pegar essas pessoas que estão recebendo os lugares que elas moram, aí você vai chegar à conclusão que isso é uma farsa. Para você, mas eles precisam de trabalho. Eles precisam de uma ajuda para chegar a um trabalho. Eles precisam de jovem que estuda, porque não tem local lá para estudar, empresas para o pessoal trabalhar. Porque é importante manter esse campo de concentração, pessoas sempre pobres, sempre necessitadas. E aí se cai num vício como uma droga, se cai num vício, sabe que não presta, que não resolve, mas não tem mais outra opção. Agora eu estou dentro da jaula, acabou. Então o que acontece? Se você tem aí, é uma matemática, 18 milhões. E se o Brasil tem 200 milhões, só que cerca de mais pessoas aqui, acho que 80, 90 milhões de pessoas, recebem benefício do governo. Mas vamos falar do Bolsa Família, porque era o foco, né? De reduzir a pobreza, acabar com a pobreza do Brasil. E não acabou. Está no aparelho, o povo nordestino está em um aparelho se mantendo mais ou menos vivo. Não morre, mas também não cresce, não aumenta. E isso aí é acabar com a pobreza? Agora a pergunta é, quantas pessoas, quantas famílias recebem algum tipo de auxílio no Brasil? Que não é só o Bolsa Família, que nós vimos ali, que é uma lástima. Mas auxílio. Vamos lá? Chama a minha secretária Yara. Ela sempre está de serviço. Com base em dados recentes de 2026, mais de 18,7 a 18,9 milhões de famílias recebem o Bolsa Família no Brasil. No entanto, considerando uma visão mais ampla de algum tipo de auxílio, incluindo o Bolsa Família, BPC e outros programas federais, o impacto é muito maior. 1. Pessoas beneficiadas. Cerca de 94 milhões de pessoas dependem de algum tipo de auxílio financeiro ou programa social do governo federal, o que equivale a aproximadamente 44% da população. 2. Bolsa Família. Abril de 2026, o programa atende 18,7 milhões de famílias, com valor médio de benefício de R$ 678,22. E 3. Cadastro Único, CadÚnico. Existem 41,6 milhões de famílias inscritas no Sistema Federal, que serve de porta de entrada para diversos auxílios. Os programas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família, visam famílias com renda mensal per capita de até R$ 218.
Aonde está o extermínio da pobreza no Brasil? Em R$ 618 para cada família. Você já foi lá naquelas casinhas de sapê, feitas de madeira e barro? Tem uns cabritinhos magros ali, uma plantaçãozinha que não vai de jeito nenhum. Porque falta água no Nordeste, Bacia São Francisco, o que nós temos ali? O Rio São Francisco, corta ali, bem dizer, tudo, e outros lugares que pode ser buscado ali no subterrâneo, água, programas para que haja água, para o pessoal plantar, colher, e aí quem sabe, se bastava o pessoal plantar, colher, já ter o alimento que ele mesmo produz, pronto. Mas o que acontece? Não há investimento nessa área. O povo precisa ser aquela cena que envergonha o Brasil. E como reclamar se eles estão dependendo? Você está no sufoco, você está precisando de uma ajuda, você está caindo num penhasco, não importa qual é a ideologia daquela pessoa que está te salvando, a cor, raça, não interessa. Você quer ser salvo. Aí o que acontece? Mas quanto esses jornalistas ferrenhos de esquerda que ficam tentando proteger, que não vai proteger, o governo com as suas falcatruas, o presidente, STF e afins. O que fazer com esse pessoal? Qual o salário de um senador? Qual o salário de um deputado? Qual o salário? Isso, quando você recebe essa notícia, já é do Google. Já é, meu Deus, eu só recebo 2.000, 1.500. Mas eles não recebem só isso, eles não ficam só nessa, eles têm mais coisas. Então, você vai falar de qualquer coisa, não, é óbvio, isso aí está passando direto na televisão, tem no Google aqui, escolha se você quiser aprender. Se você quiser aprender a verdade. Porque quando o Lula fala, veja, só o programa Bolsa Família, do jeito dele que eu não quero imitar aquilo, atendeu não sei quantos milhões de pobres. E foi mais de 1 milhão, tudo decorado. Aí você fala, caramba, foram sei quantos milhões de dinheiro pro Bolsa, bilhões ou milhões de dinheiro pro Bolsa Família. Não tem que ter Bolsa Família. Tem que ter povo trabalhando, recebendo um bom salário e vivendo em condições dignas. Só isso. Tem que ter Bolsa Família. Bolsa mantém família pobre. Tem que ser assim, tem outro nome. BMFP. Bolsa mantém família pobre. É para manter a família pobre. Ela não pode ficar rica, ela não pode ganhar com seus próprios meios. Ela precisa depender do Estado. Para quando tiver uma eleição lá no Nordeste, você veja que Lula ganhou no Nordeste. Por que será? Onde tem maior índice de pobreza, maior índice de criminalidade, maior número de pessoas que recebem Bolsa Família, dominado pelo crime, tudinho lá, e é o Nordeste. Onde Lula ganha, obrigado. É isso aí, já ficou muito comprido, vai fechar 30 minutos. Só um alerta, porque as eleições estão aí, por favor, que não seja Bolsonaro, que não seja o Flávio Bolsonaro, que não seja, mas que seja Zema, que seja qualquer outro, menos Lula. O ano de 1945 foi um marco histórico decisivo, caracterizado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, a queda do nazismo, o início da era nuclear e a criação da ONU. A Alemanha rendeu-se em maio, seguida pela rendição do Japão em setembro após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Foi um período de intensa reconfiguração geopolítica e início da Guerra Fria. Principais acontecimentos de 1945. 1. Fim da Segunda Guerra Mundial, Europa. Em 8 de maio, a Alemanha nazista rendeu-se incondicionalmente aos aliados, encerrando os combates no teatro europeu. Dia da vitória na Europa. V-Day. 2. Fim da Segunda Guerra Mundial, Pacífico. Após o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima, 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto, pelos EUA, o Japão anunciou sua rendição em 15 de agosto, assinada oficialmente em 2 de setembro. 3. Conferência
final da guerra e a divisão da Alemanha. Conferência de Potsdam, julho, agosto, definiu os termos da rendição japonesa e ocupação da Alemanha. 1. Criação da ONU. A foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, com o objetivo de promover a paz e a cooperação internacional. 2. Libertação de campos de concentração. Tropas soviéticas libertaram Auschwitz em 27 de janeiro, revelando os horrores do Holocausto. 3. Morte de Hitler. Em 30 de abril, Adolf Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim. 4. Início da era atômica. O projeto Manhattan culminou no primeiro teste nuclear, Trinity, e subsequente uso de bombas atômicas em combate. 5. Julgamentos de Nuremberg, iniciados após a guerra para julgar líderes nazistas por crimes contra a humanidade. 6. No Brasil. Fim da ditadura do Estado Novo com a deposição de Getúlio Vargas em outubro, iniciando a redemocratização e o retorno da Força Expedicionária Brasileira, FAB, após atuar na Itália. Este ano marcou o declínio das potências europeias e a ascensão de EU e URSS como superpotências. Gostaria que eu detalhasse algum desses eventos, como as conferências de paz, o impacto das bombas atômicas ou a atuação do Brasil na guerra. Luiz Inácio Lula da Silva,